Então tá, meus amigos, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, ao nosso treinamento sobre planejamento e controle da manutenção, né, em parceria com o pessoal da Vaportec. E agora nós vamos falar aqui no módulo 3, que é onde a gente vai entrar na parte de planejamento propriamente dito. Então eu vou ler aqui para vocês os conceitos de planejador e programador. Então, planejamento de manutenção é o levantamento de dados e posterior análise destes para tomar decisões prévias à intervenção, norteando as ações da manutenção. Durante a fase de planejamento se monta um conjunto de ordens de serviço que serão executadas em função de planos de manutenção preventiva sistemática, alarmes de manutenção preditiva, ordens resultantes de inspeções de rota, ordens resultantes de solicitações de consertos feitos pela produção. Então, todo aquele material que a gente comentou nos módulos 1 e 2 ali, que a gente conversou sobre isso. Então vejam que quando eu falei lá para vocês prestarem atenção nos conceitos, é porque eles vão ser utilizados durante todo o nosso treinamento, tá, pessoal? Então, falando sobre planejamento de manutenção, é isso. Então, a gente faz o levantamento das necessidades de spare parts, mão de obra, a gente pega as necessidades ali de todo mundo, tudo que vem da parte de preditiva, os nossos planos preventivos, o que o pessoal da produção está pegando lá. Então, isso é planejar a manutenção. É você ver toda a demanda, ver o recurso e ver o que você consegue fazer com o recurso que você tem e priorizar isso, principalmente priorizar o que vai ser feito durante a intervenção. É muito importante para a montagem de um cronograma com todas as atividades que serão desenvolvidas durante a intervenção programada. Há sempre aquela ordem de manutenção que é considerada o caminho crítico, né? Ou seja, o trabalho a ser realizado que demandará mais tempo em função da sua complexidade. Então, quando você monta um cronograma ali de uma parada programada, eu botei ali embaixo um exemplo de um gráfico de Gantt, que é uma ferramenta muito boa ali, também para a parte de projetos, para cronograma de projetos. Eu gosto muito de usar o gráfico de Gantt, né? Você consegue mapear qual a sua atividade crítica, né? O que vai determinar o seu tempo de parada. No caso do gráfico abaixo ali, você tem algumas atividades agrupadas, né? Mas é muito importante que na montagem do cronograma você identifique qual trabalho vai levar mais tempo e mais recurso. Esse vai ser o caminho crítico da intervenção programada, tá, pessoal? Bom, pessoal, então com a montagem do cronograma é possível mensurar o tempo de parada programada para a manutenção e programar com a produção o melhor momento para tal. Em algumas empresas, o setor de PCM monta um cronograma anual com todas as paradas previstas, tá? Isso aí mais adiante no treinamento a gente vai falar do cronograma de 52 semanas. Tá? Com o tempo de parada estipulado, há uma revisão das necessidades de manutenção programadas anteriormente e nessa revisão cruza-se as informações de tempo de execução e mão de obra disponível para verificar alterações necessárias. Tá? O que quer dizer isso? Você pode chegar lá e programar uma parada de manutenção para equipamento de 12 horas. Aí você vai lá verificar com o pessoal da produção, com o PCP, enfim, e eles vão dizer, não, cara, a gente consegue te liberar o equipamento por 8 horas. Então é necessário uma revisão do cronograma para ver o que vai deixar de ser feito, né, em função dessa redução de tempo. Muito importante, uma dica que eu já deixo, se isso ocorrer ou quando ocorrer, tem um documento escrito com as atividades que vão deixar de ser feitas e os principais impactos que isso pode acarretar no equipamento. Registrem. Após fechar a carteira de ordens, a próxima etapa do planejamento consiste em providenciar os sobressalentes e materiais, mão de obra, dispositivos, ferramentas para a reparação de um item ou instalação, contratação de mão de obra, quando necessário, mão de obra externa. Então, aquilo que a gente já vem conversando, a função do PCM vai ser pegar as atividades, ver os spare parts, insumos necessários, mão de obra e tudo que vai ser preciso para uma boa parada programada aí para a gente ter uma boa execução da atividade. Bom, pessoal, então a partir da conclusão da última etapa do slide anterior, passamos para a programação propriamente dita, que consiste em viabilizar a execução do planejamento dentro do tempo estipulado pelo cronograma, montar aí o quebra-cabeças, né? Então, na prática, dentro do meio fabril, as figuras do planejador e do programador de manutenção estão concentradas no mesmo profissional. Então, geralmente, o cara que planeja é o mesmo que programa, até porque são duas atividades que elas caminham muito de mão dadas ali, né? Então não tem como você planejar sem pensar na programação e não tem como você programar uma coisa que você não planejou. Então, na prática, planejador e programador são geralmente o mesmo profissional.
Esse profissional também é responsável pelo fechamento da parada programada e um dos indicadores utilizados para tal medição é o percentual de cumprimento de programação, onde você pega ali o que você realizou e divide pelo total programado. Então você vai ter ali um percentual ali do que foi realizado dentro do que foi planejado, tá? Quais as vantagens do planejamento e controle de manutenção, tá, gente? Então, redução da perda de tempo da mão de obra direta. Então, informa sobre o que fazer e onde fazer, informa o momento adequado para realizar a tarefa, informa quais as peças, ferramentas e ou dispositivos devem ser utilizados em cada tarefa, otimiza a execução durante uma intervenção para se evitar conflitos de execução, então para evitar que um técnico não consiga fazer uma atividade porque ele está conflitando com a realização do outro. Então, no momento que o planejador ali, o programador, ele está mentalizando a parada programada, ele já está pensando em qual atividade pode ser realizada concomitante com qual, e até para não dar aqueles conflitos de que um técnico está realizando uma atividade, por exemplo, em altura, não pode ter uma pessoa embaixo, lógico, né? Então, esse tipo de conflito, o planejador ele tem que já visualizar no momento em que ele está montando essa estratégia. E ele possibilita as equipes de execução que possam focar em suas tarefas, tendo os recursos necessários para tal. Então, uma outra vantagem, quando você tem um planejamento bem feito, o técnico ele não precisa estar correndo atrás dos spare parts, ele não precisa estar verificando se tem, se não tem, ele não precisa sair do posto de trabalho dele para sair atrás de recursos, ele já está com tudo à mão, né? Então, a função de um bom planejamento é essa. Continuando ainda nas vantagens, aumento da eficiência da mão de obra direta, aumenta a produtividade dos executantes, menor tempo de parada de equipamento e paradas apenas no momento adequado. Então, você consegue ter o tempo de desligamento do equipamento, ter a realização das atividades de manutenção e a retomada de produção dentro daquilo que foi estipulado dentro do cronograma, tá, pessoal? Claro que tem as tolerâncias ali, às vezes você paga um pouquinho mais tarde, ou paga um pouquinho mais cedo, ou começa um pouquinho mais tarde. Não quer dizer que porque você não respeitou 100% o cronograma, você não fez um bom planejamento, mas a ideia é que se chegue mais próximo disso cada vez mais. Padronização de procedimentos de execução de tarefas, então o PCM deve trabalhar para que as melhores práticas de manutenção sejam documentadas, então é a criação dos procedimentos padrão de manutenção. Às vezes durante a execução das tarefas você consegue ali atingir o melhor tempo e a melhor qualidade, o PCM tem que estar alerta nisso aí para poder monitorar e confeccionar um padrão de manutenção. O PCM deve revisar os planos de manutenção preventiva, atualizando pontos como procedimentos, periodicidade, mão de obra necessária, sobressalentes, etc. Um exemplo disso é você muitas vezes pegar o manual do fabricante, ele estipula um tempo de substituição do item, ou um tempo de substituição do óleo da unidade hidráulica, por exemplo, só que ele estipula isso baseado nas condições que ele fabricou a máquina. Muitas vezes você compra uma máquina que vem da Alemanha. O manual ele vai ser pensado em condições da Alemanha. No equipamento trabalhando lá numa variação de inverno, e aí eu não sei muito bem como é que são, quais as temperaturas que se tem na Alemanha, mas você pega um ambiente frio e você compra esse equipamento e monta ele na Bahia, por exemplo. Então é um clima completamente diferente. Ou então ele planeja uma intervenção para um equipamento que roda 8 horas por dia e você trabalha com ele a 24. Então a função do PCM é revisar se o plano preventivo ele atende à realidade da empresa, tá, pessoal? Então essa é uma das funções do PCM. Falando em vantagens, o PCM ele faz análise de desvios e metas e medidas de correção, tá? Então o setor de PCM ele deve gerir indicadores de manutenção, que a gente comentou antes ali nos outros módulos. A manutenção ela tem seus próprios indicadores, então é tarefa do PCM a gestão desses indicadores. Os indicadores de manutenção devem monitorar o desempenho de suas equipes, então não adianta eu ter um gráfico lindo num painel dentro da fábrica que ele não me traz informação nenhuma. Ele tem que ser um gráfico, ele tem que ser um indicador que me traga o retrato da minha equipe, como é que a minha equipe está funcionando. Bom, o setor de PCM ele deve monitorar os custos de manutenção através de indicadores, tá, pessoal? Então, o que isso quer dizer?
A manutenção ela também não pode ter o seu custo extrapolando as metas da empresa. Então, a manutenção ela deixou já há muito tempo de ser um mal necessário para ser um setor estratégico e faz parte dessa estratégia atender o parque fabril, atender as necessidades de manutenção no menor custo possível. E isso aí é função do PCM pensar, monitorar e controlar os custos da manutenção. Tá? Então, as principais contribuições do setor de PCM é fato que ao se implantar o PCM há aumento da produtividade na execução de tarefas. Então, boa descrição das tarefas, permitindo ao executante uma maior eficiência do seu trabalho, ao seguir um procedimento padrão de manutenção. A disposição de materiais sobressalentes corretos para uma execução mais eficaz. Há um aumento da parceria entre os setores de manutenção e produção, figurada pelos setores de PCM e PCP, na entrega de máquinas e sistemas. Isso é muito importante, o PCM não faz nada sozinho. Tá? O PCM ele precisa, em primeiro lugar, entender que manutenção e PCM é a mesma coisa. Já passei por algumas empresas em que o ambiente estava PCM de um lado, manutenção do outro. Isso não existe. PCM é a manutenção, tá? A manutenção é o PCM. Primeiro lugar, tá? Segundo lugar, o PCM precisa ter afinidade com o pessoal do PCP, Programação de Produção. Precisa ter afinidade com o pessoal do almoxarifado, tá? Porque é de lá que vem os spare parts. O pessoal do almoxarifado, sendo amigo do PCM, ele vai avisar, ó, chegou a tua peça, o material está aqui, então isso ajuda muito. O pessoal do PCM tem que ter uma boa relação com o pessoal da segurança do trabalho, porque senão você vai programar o seu trabalho, vai chegar no dia da intervenção, o pessoal da segurança do trabalho não vai liberar a atividade. Então você tem que ter um bom entendimento, uma boa parceria, até para entender os procedimentos de segurança da empresa e já programar pensando nisso. Enfim, o pessoal do PCM ele tem que estar linkado a toda a empresa, senão ele não trabalha. Tá? O PCM também ele faz o dimensionamento correto do tempo de execução de tarefas, que é possível através do planejamento e disponibilização de recursos para execução de tarefas. E note que o tempo suficiente, não excesso de tempo, o que torna a demora demasiada, mas sim o tempo correto de atuação. Então o PCM ele tem que enxergar também que a atividade ela leva 2 horas e não 3 horas como ele está estipulando, né? Não pode demasiar o tempo de execução. Às vezes o técnico vai chegar e vai dizer assim, eu vou levar 4 horas, mas você sabe que leva 2. Né? Então o PCM tem que ter essa percepção e de poder falar com o pessoal, não pessoal, é 2 horas, 4 horas é demais. Assim como a gente não pode assumir que vai executar uma tarefa em 1 hora sabendo que ela leva 3, tá? Então o PCM ele tem que fazer esse balanceamento aí do tempo de execução de tarefas. Bom pessoal, então agora, como eu falei antes, o PCM ele não trabalha sozinho, tá? Então eu vou falar sobre a influência de outros departamentos no setor de PCM, tá? Então, o bom funcionamento do setor de PCM depende da atuação de outras áreas da empresa, assim como depende do bom atendimento de seus fornecedores externos. Dentro da própria manutenção, pois o PCM é um dos braços da manutenção moderna, os profissionais de execução e supervisão devem ser responsáveis por executar o planejamento, por retornarem com as informações das execuções de forma confiável e por utilizar os recursos conforme planejado, tá? Informar o PCM corretamente sobre atividades que serão realizadas. Então aqui são 2 pontos importantes, tá? Além dos setores internos, o PCM tem que ter um bom relacionamento, e eu digo um relacionamento de confiança com seus fornecedores externos, tá? Pessoal que tanto vende material, componentes ali, vende peças, assim como o pessoal que presta serviço junto com a manutenção. Tem que ter uma relação de confiança mútua com seus fornecedores, tá? E aquilo que eu comentei antes, dentro da própria manutenção, o PCM tem que ter um bom relacionamento com todos, porque o planejador ele faz o planejamento da intervenção. Quem vai para a área com os técnicos é o gestor e a equipe técnica, tá? Então, esse pessoal tem que ler o planejamento, eles têm que entender aquilo ali, eles têm que confiar naquilo que eles têm em mãos, tá?
para seguir o que está planejado ali. E essa equipe tem que ser responsável pela execução e pelo retorno das informações, tá, para o pessoal de PCM. É muito importante que a gente faça o follow-up de como foi a atividade programada. Esse ciclo de informações não pode ficar parado. Então, ainda falando sobre a influência de outros departamentos, a operação, na figura de gestores e PCP, devem acordar um cronograma de paradas programadas com a manutenção, na figura do PCM, respeitando de maneira em que não a entrega da máquina para manutenção na data programada seja uma exceção em função de demandas de produção e não uma regra. Então, pessoal, a produção ela tem que respeitar o cronograma, ela tem que acreditar no cronograma da manutenção, porque senão você vai ter muitos conflitos ali, tá? Vai acontecer em muitos casos que eu pude presenciar, você chegar no equipamento da máquina, com a sua equipe de manutenção pronta, com o seu spare part junto, e a produção dizer que não vai liberar o equipamento. Não vai liberar porque entrou uma demanda, enfim. Tá? A produção ela tem que comprar essa ideia junto com a manutenção, ela tem que ter fé nisso, senão a coisa não flui, não anda. Tá? O setor de PCM deve fazer a manutenção de um bom relacionamento com outras áreas da fábrica, que são um apoio essencial para a realização de uma boa parada de manutenção. Então aqui, quando eu falo fazer a manutenção de um bom relacionamento, é aquilo que eu vinha conversando antes com vocês, né? A gente tem que nutrir uma amizade, vamos dizer assim, uma boa parceria, um bom relacionamento com os outros setores da fábrica, porque o PCM depende desses outros setores, o PCM ele precisa dessas parcerias para poder desenvolver um bom trabalho e ter uma manutenção efetiva no seu dia a dia, na sua rotina. Bom, como programar atividades novas em relação à rotina de manutenção? Então, ao se perceber uma nova demanda, deve-se ir ao local a ser mantenido, de preferência com o solicitante, para identificar a real necessidade. Tá? É o que a gente chama ali o detalhamento da solicitação. Detalhar o serviço identificando as necessidades técnicas envolvidas para a solução do problema. Juntamente com os executantes, deve-se fazer um SMED, que é um passo a passo da tarefa a ser realizada, podendo assim verificar o tempo, mão de obra, ferramentas, dispositivos e materiais, peças sobressalentes necessários para cada etapa da atividade. Isso é muito importante, pessoal. Quando o planejador ia até a máquina e ir com o responsável técnico e, se possível, com mais uma pessoa que solicita o serviço, tá? E aí estudar o passo a passo, cada etapa do serviço que vai ser realizado, para a gente poder ver ali o que vai ser necessário de peças, de ferramentas, se vai precisar da empilhadeira, da ponte, de um outro técnico, de um operador de empilhadeira, enfim, todos os recursos necessários, passo a passo, para cada atividade. Somando o tempo estimado em cada etapa, é possível dimensionar o tempo necessário para a execução total do trabalho e verificar se, por exemplo, a tarefa será o caminho crítico de uma parada programada. É aquilo que a gente comentou antes. E ali embaixo eu tenho de novo o gráfico gigante, você consegue ver etapa a etapa, quando é que eu vou começar, quando é que eu vou terminar a atividade, e aí você não vai ter um tempo demasiado e não vai ter um tempo curto demais. Tá? E para uma melhor análise, recomenda-se fazer o uso do gráfico gigante que está ali do lado na apresentação. Bom, então verificar a mão de obra necessária conforme suas especialidades, confrontando com as disponibilidades de HH das equipes de manutenção, sejam elas próprias ou internas. Então, é ver se toda aquela demanda cabe dentro do que eu tenho disponível de mão de obra para fazer. Relacionar todo o material necessário para verificar se as peças estão disponíveis no estoque ou se há necessidade de compra. Em caso de compra, verificar qual o investimento necessário. Importante também, não foi mencionado aqui, qual o lead time dessas peças, qual o tempo de entrega do item, para ver se atende à data que você tem aí para fazer a intervenção. Em caso de alto investimento, verificar com superiores a viabilidade da aquisição e qual o melhor período para a compra, né? Então veja aí com os seus gestores se essa necessidade que foi apresentada de manutenção é viável e se você deve investir aí o seu tempo no planejamento para a realização dessa atividade. Emitir o pedido de compra para o setor de supply com as peças que necessitam de compra direta. A solicitação de compra daquelas peças que fazem parte do estoque da empresa deve ser realizada pelo pessoal do almoxarifado.
Em alguns casos você tem o estoque máximo e mínimo. Se a sua necessidade ultrapassa o estoque máximo, muitas vezes é solicitado uma compra extra. Então verifique com o pessoal do seu almoxarifado se esse é o procedimento adotado pela empresa, tá? E quando necessário, providenciar a contratação de equipes externas para a realização do trabalho. Então uma coisa que é importante é verificar se a minha equipe interna de manutenção é capacitada para o desenvolvimento da atividade. Quando disponível, retirar o material não almoxarifado e acondicionar de maneira que seja disponível para o momento da execução. Aí você pode colocar num pallet, num baú, alguma coisa que você consiga movimentar até a área no momento da execução. Da mesma forma, verificar a chegada do material de compra direta. Quando estiver disponível, deve ser acondicionado junto com as outras peças, tá? Essa questão de verificar a chegada do material, aquilo que eu estava comentando, se você tem um bom relacionamento com o pessoal de estoque, pessoal de recebimento, assim que o material bater na empresa, eles avisam aí o PCM que chegou o seu material. Quando a atividade for complexa, descreva tudo o que deve ser feito, documentando e fornecendo procedimentos de trabalho, desenhos e diagramas, o número do manual, enfim, tudo que for necessário para o técnico poder desenvolver bem a atividade dele, que ele esteja munido de informações para a realização dessa atividade. Quando necessário, providencie um treinamento adicional para os encarregados e executores, focados no trabalho solicitado. Uma sugestão em caso de equipe terceira é colocar uma cláusula em contrato em que o contratado deverá receber o treinamento in loco para garantir a qualidade do serviço e evitar o retrabalho. Se for um trabalho muito complexo que vai ser acompanhado por uma empresa terceira e você vai utilizar a equipe interna, faça um treinamento com esse terceiro antes, que ele treine a nossa equipe, para que a nossa equipe possa realizar o trabalho com ele. Se for uma equipe terceira que vem de fora para realizar um trabalho que a nossa equipe interna conhece bem, faça um treinamento em loco com o seu técnico para que ele possa treinar aí a equipe terceira que está chegando. Principais causas de insucessos no planejamento de manutenção. Isso é uma coisa que pesa bastante, tá? Duplicidade de atribuições, quando há mais de um planejador, porém não é determinado quem é responsável por qual área ou máquina. Como diz aquele ditado, o cachorro com dois donos morre de fome. Então, quando você tiver aí uma equipe de planejadores, é bom que cada um tenha uma divisão da fábrica para ele poder trabalhar, tá? Porque senão a informação fica truncada e aí às vezes um acha que fez, o outro não fez, no fim ninguém faz e aí fica duas pessoas atacando uma máquina e uma máquina desprovida. Então, quando você tem duplicidade de atribuições nesse caso, é uma grande chance de insucesso. Narrativas de tarefas não são claras. Isso ocorre quando o planejador não busca com o solicitante da tarefa e os executantes as informações necessárias. Pode ocorrer ainda que o executante, agindo de má fé, não forneça as informações ao PCM. Pode acontecer, tá, pessoal? É aquilo que eu falei, o PCM ele tem que ter um bom relacionamento com os manutentores para que haja confiança e a informação circule de maneira correta. Da mesma forma, o planejador ele deve se informar com o pessoal e ter uma narrativa clara da atividade para que quando a pessoa for executar, ela saiba exatamente o que ela está fazendo. O planejador não está qualificado para o cargo. Normalmente, planejadores sem qualificação geram descréditos dos setores de planejamento. O planejador deve ter habilidade e perícia na função e formação técnica, para não ficar refém do conhecimento dos outros. Tá? Então, um planejador de manutenção ele tem que ter uma formação mínima técnica, ele deve conhecer de manutenção, ele não pode ser uma pessoa que não tenha noção de como funciona a manutenção, e ele tem que ter uma bagagem para saber o que é certo, o que é errado, o que leva mais tempo, menos tempo, os procedimentos estão corretos ou não corretos. Ele tem que ter a capacidade de pegar um plano de manutenção e poder revisar ele. Tá? E uma outra causa de insucesso é um planejador negligente. Com isso, a programação é feita de forma inadequada e o plano de trabalho fica mal feito. Mas cuidado! Antes de tomar qualquer atitude com relação ao planejador, verificar se a negligência não é transmitida pela gerência de manutenção.
Então, às vezes você tem um gestor do PCM que não dá muita bola para planejamento e programação, tá? Então tem que cuidar essa negligência do planejador, ela já não vem como uma determinação do gestor. Às vezes uma má gestão forma um planejador ruim. Bom, pessoal, então falando aí em principais causas de insucesso no planejamento de manutenção, seguindo essa linha que a gente estava falando, né? Tempo de programação insuficiente. Então há 2 fatores que podem implicar, né? Na falta de tempo para uma avaliação adequada das tarefas e por consequência de um bom planejamento. Então o tempo entre a chegada da solicitação e o início do trabalho é pequeno. Tá? Às vezes não tem tempo hábil entre o que surgiu a demanda e você aí ter o início do trabalho. Às vezes o cronograma está muito apertado e não tem como você fazer uma programação muito boa. E o planejador está sobrecarregado. Às vezes você tem um analista cuidando de várias máquinas e um pessoal muito grande e na verdade você precisaria de 2 ou 3 e isso aí implica muito também. Então a mão de obra de planejamento não é suficiente quando há sobrecarga, né, do planejador. Significa que há pouca gente para trabalhar. No planejamento, se a gente pegar a Brahman, eles dão ali que a razão ideal é de um planejador para 15 até 25 mantenedores, tá? Então, uma razão boa ali, segundo a Brahman, é que você tenha um planejador aí trabalhando para 15, no máximo 25 mantenedores. Principais causas de perda de produtividade na execução de manutenção, então são os executantes ficam esperando por peças ou instruções, tá? Quando o planejamento é negligente, as instruções não são bem descritas e muitas vezes se pula algumas etapas ignorando as necessidades de materiais, ferramentas e dispositivos. Quando essas informações são ignoradas, há falta de efetividade durante a execução. Todos os materiais devem estar dispostos para os executantes no instante que as tarefas são distribuídas, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Você tem ali uma programação e o cara vai executar, falta material, falta ferramenta, é um serviço para 2 pessoas, está programado uma, e com esses tipos de erros o planejamento vai perdendo a credibilidade e chega a um ponto que você vai fazer o planejamento, vai para a intervenção e o time fica ali esperando pelo líder ou pelo gestor porque ele não confia na programação que ele está pegando. Isso é muito ruim mesmo. Falando ainda em principais causas de perda de produtividade na execução de manutenção, a gente fala de novo ali na questão da confiança do planejamento, tá, gente? Então, quando um planejamento é mal feito e se perde a confiança, o executor ele fica esperando uma orientação do líder dele, do encarregado, do supervisor de manutenção, porque ele entende que aquela pessoa ela tem uma visão melhor, uma visão maior do que o planejador que fez o planejamento ali da execução do serviço. Bom, pessoal, uma outra causa de insucesso ali, de perda de produtividade na execução da manutenção, fala de novo na confiança ali, porque quando os supervisores executores revisam demais cada item, você tem dois motivos, né? Ou eles já perderam a confiança no PCM, que isso muitas vezes é irreversível, ou as regras da empresa ou da execução daquele trabalho são muito rígidas. Então, quando você tem esse segundo caso, é importantíssimo que o PCM ele já tenha revisado antes da execução todas as regras junto aos executores, ao técnico de segurança do trabalho, à produção, para que eles tenham a confiança que o planejamento foi bem feito, tá? Então isso é muito importante. Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Então vamos falar de fatores que aumentam a produtividade das tarefas ali, a produtividade na execução de tarefas, né? Então tem um pessoal motivado. Isso acontece por vários fatores cuja análise está um pouco fora desse assunto. Então, quando eu falo em pessoal motivado, você tem um time de manutenção motivado. E não é só o PCM que vai motivar eles, tá, pessoal? Daí tem questão de cargos, salários, reconhecimentos, ambiente de trabalho, enfim, tem coisas que já não estão mais na nossa alçada. Tá? Descrição bem feita de tarefas. Isso ocorre quando há cooperação entre executantes, operadores e planejadores. Tá? Para você ter uma atividade bem descrita, bem detalhada, você tem que ter visto ela principalmente com quem pediu para fazer e com o cara que vai fazer, mas também um cara que entenda. Isso é importante. Você tem que pegar um técnico que entenda do assunto,
que já tenha feito a tarefa, que sabe o que está fazendo para poder te auxiliar nessa questão. Tá? Peças e sobressalentes estão disponíveis para execução. Não adianta também eu colocar todas as peças ali à disposição e tal, e aí o cara chega para fazer, não é a correia, não é o rolamento, tem que estar bem detalhado, bem planejado e tem que ter sido comprado a peças certas, senão não adianta. Colaboração de todas as áreas de apoio. Isso ocorre quando há o respeito, a colaboração mútua e a parceria entre PCM e demais áreas da empresa. Vejam que isso está sendo repetido várias e várias vezes no treinamento. Isso é importante, pessoal. O PCM tem que ter essa parceria com todos os setores da empresa. O tempo atribuído é justo para a execução da tarefa. Não é nem demasiado, não é nem curto demais. Quando você programa uma pessoa para fazer uma atividade num tempo muito grande, muito demasiado, vai ocorrer que duas situações. Ou ela vai executar a atividade e vai ficar dando nozinho, que a gente conhece, né? Porque o que eu tinha para fazer já fiz. Ou se for uma pessoa que tem a proatividade, ele vai terminar o que fez e vai atrás dos colegas para ver se pode ajudar em alguma coisa, tá? Só que para efeitos de confiança no PCM, isso não é bom, porque eles vão ter uma visão de que você não sabe o que está fazendo. E isso não é legal para o PCM. Então é bom ter aquele tempinho ali, um tempo justo, um tempo bom, que ele não fique nem demasiado e nem faltando tempo para poder executar o serviço.